Você percebeu que a história de Rick e Michonne pode acabar no próximo episódio, tudo levando para um grande desfecho mesmo que pode acontecer ali? E você percebeu que pode ter crossover ainda no próximo episódio? Um certo personagem que apareceu nesse episódio 5 ainda pode voltar e aparecer no próximo? E as explicações do que estava acontecendo em The Walking Dead enquanto o Padre Gabriel encontrava a Jade? E as referências, muito detalhe que você pode não ter notado nesse episódio da Ones Who Live, nesse episódio 5. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta aqui hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead The Ones Who Live, pra gente voltar a falar desse episódio 5, que, meu rapaz, esse aqui entregou aquela empolgação de junção de universo, aquele tanto de coisa que a gente queria, né? Isso aí é algo óbvio, mas tem muito detalhe, muita explicação que ficou pendente ainda. Não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação, e também se inscreva aí no canal, que agora é reta final, é o último episódio, a gente vai falar muita novidade sobre ele, você não pode perder aqui. E é o seguinte, né, eu sei que já tem muita gente empolgada e querendo pra ontem uma análise do trailer do episódio final, a gente vai fazer, fica ligado, mas pra gente chegar nessa análise desse trailer, a gente tem que falar das várias brechas e referências que esse episódio 5 aí deixou. E já vamos começar com o primeiro detalhe que eu tenho que trazer de explicação, que é sobre as localizações do episódio 5. Aonde esse episódio se passa no mapa, onde que isso tudo tá acontecendo, desde as cenas do Rick e da Michonne com a Jade, a treta ali no presente, até mesmo as cenas da Jade com o Padre Gabriel ali nos flashbacks do passado, e até o Padre Gabriel no presente, né, quando ele volta lá. Pois é, começando por Rick e Michonne, já no iniciozinho ali, a gente já tem a referência do lugar, já traz uma ideia, você pode ver na placa, atrás deles ali, escrito Wyoming, o estado do Wyoming, que fica bem ali ao norte dos Estados Unidos, bem ao oeste também, e sim, continua muito longe de Alexandria e dos outros lugares. Só que assim, não é só isso, né, pelas ambientações do episódio, pelo museu que eles entram e os lugares, a gente também dá pra ambientar em qual parte do Wyoming, que é o Yellowstone Park. Pois é, basicamente até as representações desse lugar, essa cabana, a vendinha que eles acham e tudo mais, são cabanas do Yellowstone Park, é um museu famoso do Yellowstone Park. Se for mostrar aqui pelo mapa, ó, vocês vão ver que eles andaram bem pouco, né, a gente sabia que ia ter Yellowstone Park nesse episódio, mas não sabia em qual estado. Agora dá pra ver que é mais ou menos aqui, Wyoming mesmo por aqui, sendo que eles estavam em Oregon, que é onde fica aquela base do CRM, onde vai ter a grande reunião, aquele encontro da galera. Já sobre as partes da Jade e do Padre Gabriel, e desses encontros surpreendentes que a gente não sabia, isso aqui com certeza aconteceu nos arredores de Alexandria. Pois é, até pelos encontros terem começado 3 anos atrás, e ainda não tinha Commonwealth, e passaram a ser no mesmo lugar, o local principal do Gabriel era Alexandria, então era bem ali nos arredores, bem perto. Jade, sim, esteve bem perto de Alexandria por esses anos, sem ninguém saber. E assim, aproveitando que a gente tá falando desse detalhe, a gente já emenda com outro, que é uma explicação que eu acho que um monte de gente ficou em dúvida e a gente precisa trazer isso aqui, que é a questão temporal. Quando Gabriel se encontrou com Jade? Qual época? Que momentos foram esses? Porque a gente tem as referências ali no episódio, 3 anos antes, 2 anos antes e 1 ano antes. Mas que ano de apocalipse era isso, né? Aqui, 3 anos antes, começando, com a primeira vez que mostra, que foi o primeiro momento que eles se reencontraram. Se a gente pegar em referência ao momento atual da série de Rick e Michonne, que tá ali por volta de 12 anos de apocalipse, aqui tava por volta de 9 anos de apocalipse. Seria o exato momento que os sussurradores estavam chegando ali pra poder assolar eles e atrapalhar eles. Ali mais pra segunda metade da 9ª temporada era mais ou menos isso. E já aí fica fácil entender isso. Já o segundo ano foi 1 ano depois, ou seja, com mais ou menos 10 anos de apocalipse. Ali é até o momento que o Gabriel ressalta que tá faltando comida na comunidade, que esse grupo que é maldoso tá atacando eles, então os sussurradores já tinham atingido, deixado eles com fome. Pois é, dá pra entender. Indo pro último encontro, né, a gente tá ali por volta de 11 anos de apocalipse. Nesse momento o Gabriel e a galera toda ali de Alexandria e tudo mais já tinha conhecido o Commonwealth, já tinha vencido esse negócio da fome, esse problema, só que aqui ainda tava acontecendo a história da última temporada de The Walking Dead, aquela jornada, as missões em Commonwealth. Pois é, mas aproveitando disso e aproveitando que a gente tem que falar do momento atual, vamos dizer sobre uma brecha que esse encontro dos dois e os pontos deixa pra gente pro episódio final também. Você percebeu isso? Mais um segredinho. Agora eu quero falar que se você não percebeu, Gabriel pode aparecer no final.
Ele pode aparecer no último episódio. Inclusive, já tem um monte de gente teorizando isso, né? Que agora ele pode aparecer como ajuda. E por que disso? Quais são os indícios pra isso, né? Depois, né, que mostra os 3 encontros, a gente vê o que seria o 4º encontro, que é um momento bem triste e frustrante pro Gabriel, né? Que ele não encontra a Jade mais. É até triste assistir isso aí. Isso aqui foi no presente da série de Rick e Michonne, ou seja, a gente tá aqui alguns meses antes dos acontecimentos finais de The Walking Dead. Uns meses antes dessas cenas aqui, ó. Quando teve o salto temporal de 1 ano no final de The Walking Dead, aí mostra Alexandria arrumadinho, bonitinho. Mostra o próprio Padre Gabriel ali, o Aaron e as crianças em Alexandria. Aí depois que vai pra Commonwealth mostrar como é que tá. Pois é, alguns meses antes disso aqui, foi aquele momento que o Gabriel chegou lá e não encontrou a Jade mais. Mas qual que é o maior indício de que ele pode aparecer no final? O maior indício é que ele sabe sobre o CRM. Ele não sabe a fundo, mas o próprio início do episódio, a primeira cena que já impacta todo mundo, vê ele ali, já mostra ele vendo um helicóptero passando e achando isso muito estranho, né? Ele já viu a Jade quase entregando ele, já viu a questão do helicóptero, já sabia, agora viu o helicóptero de novo. Isso dá uma ideia de que ele pode ir atrás, e quando ele for atrás, ele percebe o Rick e Michonne vivos ali na treta, loucura, e pode ajudar no final, tipo o Sniper, né, que ele apareceu naquele episódio da 11ª temporada, ajudando a galera. Vamos ver, vamos ver. Não tô confirmando isso, mas traz essa brecha. Mas aí vamos seguir com os detalhes, né? Agora eu tenho que seguir pra um sobre o Rick e Michonne, porque essa série é muito sobre isso e eu sei que tem muita gente esperando a gente falar sobre isso direcionado ao último episódio. História de Rick e Michonne pode acabar. E esse acabar que eu falo aqui é tipo um acabar definitivo, tipo, definitivamente mesmo. Inclusive com possibilidade de não ter segunda temporada, acabar já nesses 6 episódios, porque, primeiro, eles foram feitos pra isso. Segundo, tem indícios, não tô falando que é impossível ter uma segunda temporada, ainda tem um monte de indício, um monte de possibilidade, mas isso ainda não é confirmado, tá? Eles fizeram a primeira temporada pra concluir uma história e, se der, continuar, deixando uma brechinha. E assim, não sei se você percebeu, esse episódio 5 mostra que essa série tá concluindo todos os arcos dos dois, até chegar no episódio 6. O arco de amor, o casamento, que é o ponto ápice do amor, e o final levando a um desfecho que é a luta contra o CRM. Não é a guerra, nem nada, né? Aparentemente é uma batalha, é uma sabotagem que pode acontecer ali. Por enquanto, a missão, inclusive, nem é sabotar tudo aquilo lá. A missão que ficou clara nesse episódio é ir lá destruir os arquivos da Jade, né? Nem matar todo mundo da liderança que tá lá. Mas depois a gente vai analisar o trailer do episódio 6, e esse negócio de matar a liderança pode vir como consequência. E assim, o episódio 6 tende a ser definitivo, não sei o tamanho dele ainda, nem nada. E mesmo sendo definitivo, pode ter segunda temporada, mas ninguém sabe, né? De forma oficial pela AMC, por enquanto, o próximo episódio do próximo domingo é o último que a gente vai ver o Rick e Michonne em The Walking Dead na história. Vamos ver depois do próximo domingo como é que vai ser isso, mas vamos seguir porque tem mais referências e vai ficando bem legal. Vamos voltar a falar da Jade e do Gabriel, porque aquilo ali entregou demais pra gente, porque eu tenho que falar de um ponto sobre traição. Você percebeu isso? Gabriel traiu a Rosita. Quem tinha parado pra pensar na possibilidade dessa que The Ones Who Live ia entregar isso? De certa forma, ele acabou traindo a Rosita, né? Primeiro num ponto de que ele já tá traindo o grupo inteiro principal de The Walking Dead, fazendo esses encontros escondidos com a Jade, sabendo que tem um grupo gigante por aí, não contando pra ninguém, simplesmente por esse amor que ele tem por ela. Mas ele tá traindo a Rosita por estar tendo encontros com outra mulher que ele ama escondido. E o principal, ele beijou a Jade. Eles tiveram o contato amoroso ali, no último encontro dos dois, inclusive, né? Que já era ali no momento que o Gabriel estava junto com a Rosita, né? O Siddiq já tinha morrido há um tempo, toda aquela loucura. Eu não achei que essa série ia revelar um negócio polêmico desse. Gabrielzão, ó, loucura! Mas a gente tem que aproveitar disso e ir para um próximo detalhe, que é uma revelação sobre a Jade, que esclarece tudo, desde os aparecimentos dela em World Beyond. Eu tô falando o sobrenome Stokes. Isso mesmo, meu querido. Pois é, a revelação do porquê Jade usou esse sobrenome no CRM por todo esse tempo que ela tava no grupo. E isso já tem anos que a gente observa desde quando ela chega na segunda temporada lá de World Beyond, o outro spin-off, como vilã, se apresentando como Jade Stokes. Desde a época, 2021, quando passou isso, a gente já comentava, isso é muito estranho, isso faz uma referência ao Gabriel, que mostra o amor dela, porque esse não é o sobrenome dela, Stokes é o sobrenome do Gabriel, e isso já era a produção, o universo já entregando algo pra gente, que tava debaixo do nosso nariz. Enquanto tinha os acontecimentos de World Beyond, que foram ali por volta de 10 anos de Apocalipse, né? O tempo que ela deixou a República Cívica e foi resolver esses problemas dessa base, ali ela já estava encontrando com o Gabriel, já tava nesse período dela ficar encontrando com ele uma vez por ano. Eles guardaram isso como um ponto pra representar só nessa série de Rick e Michonne. Rapaz, isso aí foi sinistro. Mas aí, aproveitando que a gente tá falando da Jade, a gente tem que falar de um ponto sobre o desfecho, sobre a morte dela, que tem uma referência forte ali também. Agora eu quero falar sobre a letra A.
É, a letra A, isso mesmo, essa que tá aparecendo aqui na tela, você não tá vendo? Coloca um zoom, escrita bem na pedrinha, isso mesmo, meu querido. Ela foi enterrada por Rick e Michonne. Lá no final a gente consegue ver num leito de um rio, tipo, esse enterro é repleto de referências. Primeiro, num leito de um rio, que é uma referência enorme à forma como ela encontrou o Rick lá, né, no episódio de despedida dele e levou ele pro CRM. Segundo, o A é uma inicial de Anne, que é o nome original da Jade, Anne mesmo, pois é uma outra ligação, é um dos principais significados, mas terceiro das referências aí é a marca dela, é a principal personagem que introduz em The Walking Dead esses negócios de As e Bs. Ah, João Vitor, mas apareceu lá antes, na época do Terminus, apareceu, tem um vagão, tem um episódio que chama A também, mas as letras ficam muito mais referidas a Jades aqui, o episódio que o Rick é capturado lá, é colocado no container escrito A, a gente viu A escrito num monte de lugar dela, ela inclusive quando chamou o helicóptero, né, o helicóptero que vem buscar o Rick, é um helicóptero com a letra o quê? Com a letra A, porque era um helicóptero pra buscar As, né, e aí ela mentiu que na verdade ele era um B, então tem todo um significado de várias coisas, coloca esse A aí no túmulo da Jades mesmo, né, que agora vai embora, morreu definitivo. Mas aí a gente vem, porque a gente tá falando de vilão, né, uma vilã nessa série que vai embora, mas a gente não pode deixar de falar de um que foi o maior vilão de The Walking Dead, né, na sua chegada e tudo mais, e que tem uma referência a ele nesse episódio também. Eu tô falando da referência ao Negan. Aqui a gente tem uma referenciazinha a uma fala do Negan, tipo, essa série é repleta de referências ao Negan e os Salvadores, com os pontos em outros episódios do Rick, a promessa dele de matar a Jades, não vai ser hoje, que era tipo o que ele fazia com o Negan e tudo, mas aqui também, nesse momento, Jades fala, né, quando rende o Rick e a Michonne, pessoas são um recurso. Quando aquele pessoal que ela recrutou, aqueles sobreviventes aleatórios lá aparece, ela cita isso, era exatamente quem veio com essa frase pra The Walking Dead foi o Negan na época dos Salvadores. Fora que assim, voltando, né, na referência do episódio 3, que o Rick tinha prometido que ia matar a Jades, mas não ia ser hoje, isso já era uma referência ao Negan, só que aqui acaba que não é tanto uma referência, mas finalmente o Rick cumpriu essa promessa. É meio que a promessa do Negan indo pra Jades, né? Ele prometeu que ia matar a Jades e foi ele que matou a Jades no final das contas. Na época do Negan, né, até hoje a galera fala, o Rick prometeu matar o Negan e nunca matou, porque a 8ª temporada teve essa mudança, né? Quando o Carl morre, o Rick deixa a promessa, talvez não hoje, talvez amanhã, mas eu vou te matar, pra virar a frase, minha misericórdia prevalece sobre a minha ira, que aí ele poupa o Negan. Mas aqui pra Jades não funcionou. Nem tinha como, pois é. Escreva aí nos comentários o que você achou sobre isso, o que você achou dos pontos desse episódio, desses detalhes, qual que você achou mais interessante aqui, né? E não deixa de se inscrever no canal, que essa semana vai ser full cobertura e expectativas sobre o episódio 6, que é o final, começando pelo próximo vídeo, provavelmente, né, que já deve ser a análise desse trailer do próximo. Então, não perde, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!